Assim, o São Paulo, ele acho que ele não vai cair agora justamente porque não tem muita opção. Mas tem uma pressão, né, Mauro? A pressão existe desde antes. Desde antes. Eu escutei de gente grande que tem gente grande querendo que ele saia já. Ela já existe há muito tempo. Por isso que na derrota pro Botafogo, se ocorresse, ele ia cair. Pelas pressões em cima do presidente do Flamengo, que quer segurar o São Paulo porque foi ele que escolheu. Eu não acho até que a essa altura, talvez ele nem acredite mais no São Paulo, mas ele não quer dar o braço a torcer. Agora não tem saída. Eles tinham saída no jogo do Botafogo. Mas é aquela coisa, condiciona um jogo, uma decisão. Ali tinha que ser feita uma avaliação. Olha, o técnico e boa parte do elenco não se entendem. O técnico não se ajuda. Vão fazer o quê aqui? Independentemente do jogo do Botafogo. Vai ficar com ele, não vai ficar? Vai conversar com ele? Eu acho que os caras nem falam com ele, pô. Ontem, por exemplo, o que o São Paulo fez ontem foi uma coisa, uma maluquice. Porque assim, ele não tinha nenhum lateral esquerdo. Aí muita gente, por que não treinou um garoto da base nesse período? Aí não é culpa dele, porque o Felipe Luiz, na véspera só, apareceu a lesão. Então ele contou durante todo esse período tudo o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas suspenso. Então ele tinha que improvisar na lateral esquerda. Qual é a lógica ali? Léo Pereira na lateral esquerda, o Wesley na direita, Davi Luiz na zaga junto com o Fabrício Bruno. Né? A outra opção que ele tinha... Ou 3 zagueiros. Os 3 como zagueiros, né? De fato, que ontem não foi assim. O Cebolinha de ala esquerdo. Também era uma outra opção. Né? E até mesmo o Thiago Maia, que já jogou por ali, jogando como lateral. E aí você teria 2 zagueiros, que seriam o Fabrício e o Léo Pereira, creio eu. O Davi ficaria no banco. O Wesley na direita. E aí o Alan de volante, com o Vitor Hugo e com o Gerson formando o meio campo. E o Cebolinha na ponta esquerda, onde ele jogou. O que ele fez? Ele já tinha que fazer uma improvisação, era inevitável. Não tinha lateral esquerdo. Tá? Ele puxou o Thiago Maia para lateral. Escalou o Davi Luiz, além dos outros 2 zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, e colocou o Davi Luiz de volante. O Davi Luiz não é volante. E no banco ele tinha o Alan, que ele quis porque quis o Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo pagou quase 50 milhões. Vai pagar, né? Tá pagando ainda. E o cara do banco. E além dele tinha o Igor Jesus, que é volante. Que até no segundo tempo entra o Alan, se machuca e entra o garoto. Então ele tinha 2 volantes no banco. Um deles que ele pediu, quis porque quis, e aí ele improvisou o Davi Luiz. Aí na coletiva, ele argumentou que contra o Botafogo, ele teve o Pulga nessa função. O Pulga estava fora porque serviu a seleção do Chile, não voltou a tempo, evidentemente, porque o Pulga é alto, e o Davi Luiz também é alto, então ele queria um volante alto, porque nas bolas paradas, sei lá mais o quê. Gente, antes de pensar na estatura do jogador, você tem que pensar que o cara é da função ou não. Para que improvisar? Resultado, o Davi Luiz já tem uma vocação, que eu acho um defeito dele, de carregar a bola e querer resolver sozinho, né? E ele não tem essa qualidade toda. Não tem. Então, ele como zagueiro já dá umas arrancadas. Como volante, ele conduzia a bola, é uma bagunça. Ele conduzia a bola e tentava um passe longo, outro. Nenhum deles entrou. Um horror. Em dado momento, ele perde uma bola no campo de ataque, toma um lençol, um chapéu, e aí sai a jogada do Atlético que gera o escanteio. Do escanteio sai o gol. E a torcida começa a pegar no pé do Davi Luiz. Se o Davi Luiz não falou nada, eu acho que ele errou. Ele deveria falar para o São Paulo: São Paulo, eu não sou volante. Você tem volantes, cara. Não, vamos treinar aqui. Cara, eu vou jogar na posição que não é minha. Quando tem jogador da posição, qual é a lógica disso? O Gabigol falou que eles treinaram, né? Eu acho que ele tem tamanho para isso. Ele se expôs também. O Davi não deveria ter aceitado. Eu acho que o Davi Luiz não deveria ter aceitado. Ele se expôs. Não é se negar a jogar, mas pelo menos argumentar. Agora, a culpa não é do Davi Luiz. O Davi Luiz acho que é mais vítima do que culpado. A culpa é do Sampaoli. O que ele fez? Com a escalação, eu imaginei o quê? Ele vai colocar o Léo Pereira na lateral esquerda, Thiago Maia de volante, né? E o Léo Pereira, o Davi Luiz na zaga. Quando o jogo começou, que eu vi aqui, todo mundo, o que ele fez aí? O Davi Luiz está de volante, não está de zagueiro. O Cebolinha está na ponta. Isso eu já estava imaginando, porque estou imaginando, agora não sei se ele vai fazer isso, que ele ontem colocou Cebolinha numa ponta, Gabriel na outra e Pedro, pensando no domingo. Só tira o Cebolinha e põe o Bruno Henrique, para ter 3 jogadores de frente no domingo. Agora, depois da expulsão do Gabigol, ontem, da péssima atuação dele, talvez ele desista disso, que eu acho que ele deveria desistir. Colocar em campo o time do Botafogo. Você acha que o Gabigol tem que ser barrado? Banco, um belo banco, aliás, por tudo. Ainda foi depois na coletiva lá, apareceu. Que bagunça, né? O jogador aparece para dar coletiva, não é o técnico. Apareceu o Gabigol, Vanderlei. Do nada. Aí, de repente, passa um tempo, o São Paulo apareceu também lá, para falar. Uma zona, cara. Que isso? O jogador vai lá e dá coletiva. Sempre é o técnico. Por que foi o Gabigol? Para falar, por que a torcida deve confiar em vocês, jogadores e tal? Alguém perguntou, algum colega. Porque ela confiou uma vez que nós viraríamos um jogo em 3 minutos e nós viramos. Ele está vivendo 2019. Meu irmão, esquece 2019. Cara. Não, ele ainda falou, essa é fácil. É. A resposta, essa é fácil.
Quer dizer, acabou. 2019 tá no passado, tá na história, palmas, legal e tal, mas acabou. E a diretoria do Flamengo quer renovar o contrato dele sem informação. Esse ano ainda, um ano antes, termina em dezembro do ano que vem. Mas por que quer renovar agora? E com aumento? Com aumento, o jogador na pior fase dele do Flamengo, expulso, antes que ele foi expulso, acabou o jogo do Flamengo. Expulso pateticamente, até tentou argumentar ali alguma coisa, foi justa a expulsão, até demorou, o árbitro precisou do VAR, para poder dar um vermelho direto, largou a mão na cara do rapaz, pô. Por que ele fez aquilo? Sabendo que tem VAR. Não, o que passa na cabeça do sujeito para fazer o que ele fez? Então, assim, o time foi sabotado pelo seu técnico, uma estratégia bizonha, e depois o seu capitão, pelo menos ele era o capitão quando começou o jogo, né? Também ajudou. Ele é o segundo capitão agora, né? E o primeiro capitão, que é o Everton Ribeiro, é aquela famosa declaração água com salsichas, né? É um negócio que não dá, não, essa derrota dói muito. Eu não consigo imaginar o Everton Ribeiro como capitão chegar para esse grupo também e dar um esporro. E falar, galera, como é que é? Então, quem é a liderança desse negócio? Dentro dos jogadores. Lembrando sempre, a grande culpa é do Landim e do Marcos Braz. Eles permitiram essa situação. Ponto. O Flamengo vive uma crise há 3 meses, mal. Mas não consegue solucionar essa crise. Abaixo dele você tem indolência dos jogadores em vários momentos e um técnico que ontem, o que ele fez ontem não tem explicação. Não tem explicação. Ele tinha que ser chamado hoje numa conversa séria na sala do presidente do clube, ou o presidente falar no CT, chama ele num canto, junto com o vice de futebol, falar o que você quis fazer. O que foi aquilo? Que time foi aquele que você montou? Não, que eu sou o técnico, eu faço acontecer. Você fez uma pataquada, cara. Ninguém concorda com você. Você reparou? Nenhum torcedor, nenhum jornalista, nenhum comentarista. Os jogadores não concordam com toda certeza. Você improvisou 2, 3 funções, bagunçou o time todo e levou para o Flamengo uma intranquilidade que deveria ser, se ele não fizesse essa pataquada, do São Paulo. Que São Paulo perder para o Inter, era óbvio, não ganha de ninguém fora de casa. Agora, o Flamengo tivesse feito um jogo decente e vencido o Atlético, ou até empatado com o Atlético cheio de desfalques, hein? Cheio de desfalques. De jogadores selecionados, Vitor Roque não jogou suspenso, Fernandinho não jogou suspenso. O Atlético tinha mais problemas. Durante um jogo, eu tenho que trocar um jogador, o cara se machucou, às vezes você, no calor do jogo, você pode errar, acontece, paciência. O cara teve 11 dias, gente, para pensar nisso. 11 dias ele soltou o quê? Um Frankenstein dentro de campo. Quer dizer, é um absurdo. Agora vai mandar ele embora, vai colocar quem nessa altura? Não tem muita saída. Se fosse para trocar de técnico, tinha que ser depois do jogo com o Botafogo, mesmo vencendo. É porque pelo menos não tem a desculpinha de que o time não joga por ele. Entendeu? Que tem essa desculpa. Tem gente que fala, o time não joga pelo Sampaoli. Tá bom, então bota minha mãe lá, bota alguém, mas o que o Flamengo tá jogando é muito ridículo, né, Mauro? Mas ontem... É bizarro. Ele tá atrapalhando. Mas então, ontem, em cima disso que falou o Mauro, de uma forma geral, é verdade, tomou muito cacete o Sampaoli ontem. E mereceu. Então, é o senhor de todos os males, com relação ao que aconteceu ontem. Mas ele não é o técnico de um sub-12. Ele tem nas mãos jogadores importantes que poderiam realmente entender que, olha, está fazendo uma grande lambança. Nós temos condição de, pelo menos, minimizar a tragédia na apresentação. Eu acho que falta iniciativa, entendeu? Iniciativa dos jogadores. São jogadores importantes, veteranos, alguns veteranos, outros têm muita rodagem. Se é tão grande a lambança assim, poderiam ter ajustado dentro de campo. Isso já aconteceu tantas vezes em tantas equipes que os jogadores minimizam as burradas do treinador de plantão. Então eu acho que ontem sim, o senhor de todos os males na partida de ontem, mas os jogadores poderiam minimizar a papagaiada criada por ele. É isso que eu acho. Não, e aí